Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Nós duas últimas palestras, nós fizemos um estudo que era sobre alguns gregos simpatizantes do judaísmo que, indo para a festa da Páscoa, eles ouviram lá em Jerusalém sobre Jesus e resolveram então procurar o mestre, resolveram ter uma entrevista com Jesus. Moveram lá os pauzinhos, né? Se aproximaram de Filipe, pediram a interferência de José e conseguiram lá uma oportunidade, já que era tanta multidão que cercava Jesus, para eles terem uma conversa com o mestre. Não podemos esquecer que Jesus entrou em Jerusalém ovacionado, né? Aplaudido pela multidão. A cidade de Jerusalém ficava lotada. Era uma população de cerca de 120 mil pessoas, mas que na época da Páscoa chegava de 2 a 3 milhões de pessoas. O mundo turístico, né? O mundo religioso, as barraquinhas, o comércio, aquilo estava lotado. E Jesus entrou ali em Jerusalém ovacionado, naquele jumentinho. Ainda eu queria recordar a vocês que tinha acabado de tirar Lázaro do túmulo. Então a fama de Jesus era enorme naquele momento, né? Por isso que os gregos, então, quando chegaram lá para a festa da Páscoa, esses gregos simpatizantes do judaísmo pediram essa entrevista. Ora, Jesus então concede a entrevista e fala para eles um tema muito pertinente à filosofia que versava, né, que corria lá pelo mundo grego. Qual era o pensamento de Jesus? Qual foi a mensagem de Jesus? A necessidade da transformação. Nós temos que nos transformar. E essa transformação significa uma transubstancialização, uma mudança de vida. Uma mudança de vida. Para vivermos agora a vida de Deus. Ele chega até a pedir assim, para que nós vivêssemos naquela transubstancialização do nome de Deus, da manifestação de Deus. Já que nós fomos criados na origem, a imagem e semelhança de Deus, para que a gente pudesse, por essa transformação, voltar a esse estado originário. Voltar a viver a imagem e semelhança de Deus. E que isso tinha alguns caminhos. O primeiro caminho era morrer como esta forma em que nós vivemos. Não essa forma física necessariamente, mas essa personalidade, esse tipo de comportamento. A nossa maneira de agir e de proceder, egoísta, vaidosa, interesseira, carnalizada, é diferente desta originária, que é uma vida de amor, de perdão, de alegria, de confiança, de unidade e fidelidade a Deus. Então é morrer desse jeito de vida que nós temos para vivermos esta outra vida. Ele chega a comparar com a seguinte frase: se o grão de trigo não morrer, você não vai ter lá espiga que vai produzir 30, 60, 100 grãos. Então há necessidade de se transformar, de mudar radicalmente a vida para começar a produzir. Uma outra coisa é que ele explica que isso deve ser feito não paparicando o ego e as coisas daqui do mundo, mas antes de tudo se martirizando, renunciando as coisas daqui desse mundo para a gente começar a viver a realidade de uma outra vida. E ele fala também da necessidade de trabalhar e de servir com ele, como se tivesse a melhor forma para encontrarmos a felicidade, a transformação de vida está no serviço ao próximo. Criarmos a ideia de uma família universal, mas trabalharmos por nós e pelo próximo na unidade com Ele, na unidade com Cristo. Porque na hora que nós tivermos a unidade com Ele, como servos,
aonde nós estivermos trabalhando, aonde a gente estiver produzindo, aonde a gente estiver vivendo, nós vamos estar vivendo com Ele. E Ele vai estar do nosso lado, nos amparando, nos protegendo, agindo por nós para diminuir as nossas carências, as nossas fragilidades, os nossos acanhamentos, para que a gente possa, através dele, por ele e nele, ter penetração na fecundação das almas, na pesca dos corações. Em síntese, foi isso que ele fala para o mundo grego. E aí começa a lição de hoje. Repare o choque do primeiro versículo. Mas, embora tivesse feito tantos sinais, na presença deles, não criam. Não eram fiéis a ele. Eles não estão mais falando dos gregos. Agora o texto está falando dos judeus. Aquela entrevista com os gregos terminou. Os gregos ouviram a lição, acreditaram em Jesus, correram atrás, fizeram todo o possível para encontrar com o mestre e ouvir a lição. Agora se aproximam os judeus, os tradicionalmente judeus, que se achavam em melhores condições, em condições privilegiadas, inclusive achavam privilegiadas espiritualmente, do que com relação aos gregos, que mesmo sendo simpatizantes da doutrina deles, não eram judeus legítimos. Reparem que eles chegavam a acreditar que eles eram, e é verdade, mas não na extensão espiritual, que eles eram filhos de Abraão e que como Deus tinha feito um pacto com Abraão, eles estavam por causa disso salvos. A salvação estava nesse pacto com Abraão. Quer dizer, não estava na prática que eles viviam de ter da lei, na prática do amor, na prática do bem. E agora, olha que choque, eles que se achavam melhores e privilegiados e que viram tantos fenômenos praticados por Jesus, aliás, muito mais do que os gregos, porque os gregos chegaram ali para aquela festa da Páscoa em Jerusalém, só chegaram alguns dias, só alguns dias que eles estavam em Jerusalém, e só por um pequeno momento que os gregos estiveram com Jesus. Agora, os judeus não. Os judeus já estavam com Jesus há muito tempo. Já tinham visto coisas e mais coisas, fenômenos e mais fenômenos. Se os gregos ouviram que Jesus tinha feito a ressurreição de Lázaro uns dias antes, eles assistiram à ressurreição. Eles assistiram também a da menina da Talita, a filha de Jairo. Eles assistiram também à ressurreição do filho da viúva Naim. Quer dizer, eles já tinham visto fenômenos, tantos, como diz o texto, tantos e tantos sinais, e ainda não eram fiéis à doutrina de Jesus. Aí o texto então questiona, né? No fundo, esse texto é uma grande interrogação. Por quê? Por que isso? Por que esse embrutecimento para entender Jesus? Por que essa resistência para a doutrina do Cristo? Deve haver aí um mecanismo, algo que provoca tanta resistência. Vou repetir. Simpatizantes do judaísmo, do mundo grego, chegam para a festa da Páscoa, escutam falar sobre Jesus, se interessam pelo assunto, correm atrás de uma entrevista, recebem um ensinamento e aprendem uma lição. E eles que já viviam ali tanto tempo, que se sentiam melhores do que os outros, que se achavam mais preparados, que se achavam os filhos de Deus, aqueles que estavam no pacto da salvação, e que já tinham visto tantos e tantos e tantos sinais durante tantos e tantos anos com o Cristo, porque eles não eram fiéis, não criam, resistiram ao processo.
Aí o que o nosso João Evangelista vai fazer ao escrever esse texto? Ele vai se basear nas Escrituras, vai tentar como se fosse nas profecias uma explicação do processo. Mas repare bem, o que significa isso? Ele vai buscar séculos antes, há cerca de 700 anos antes, em Isaías, essa explicação. Para dizer assim, olha, há 700 anos antes deste fato, aquele caso lá do Cristo, Isaías já havia profetizado sobre isso, sobre esta dureza, sobre essa resistência à doutrina do Cristo. Como se estivesse dizendo assim, olha, isso é uma coisa longa da alma, não é novo, não é novo. Há como se fosse uma resistência normal, quase que natural, fruto de algum mecanismo distorcido da psique, para quando você está dentro de um processo, dentro da sua própria religião. É mais fácil você se abrir ao outro quando você é de uma outra corrente, do que quando você começa a se colocar em que você pertence à melhor religião, quando você tem um pacto de salvação, que Deus falou com você, que você tem uma verdade, representa a religião que é a verdade, que você pertence a um grupo dos puros, os outros são os impuros. Parece que causa um mecanismo tal de vaidade na alma, de umas camadas de vaidade que bloqueia com relação a isso. Eu quero falar aqui em especial do perigo que é o espiritismo. E eu acho que é um grande exemplo. Quando nós nos colocamos como a terceira revelação, e aí você tem a primeira revelação é Moisés, a segunda revelação é o Cristo, a terceira revelação é o Espiritismo. Então, as outras religiões não fazem parte da terceira revelação. Olha que situação. Então, o católico não faz parte da terceira revelação. O budista não faz parte da terceira revelação. O hinduísta não faz parte. O confucionista não faz parte. Os druidas não fazem parte. Verdadeiramente, eles não são a terceira revelação. Mas quando você mergulha nisso, nessa ideia, você fica quase que na fronteira de se achar, ou de achar que você é melhor que o outro. Veja, não tem nenhuma religião melhor que a outra. Você não pode pensar que Deus vai dar algum privilégio para algum grupo e não vai dar para o outro. Isso é uma ignorância espiritual. A terceira revelação, veja bem, o que é a terceira revelação dada a Allan Kardec? Ela não é uma religião a mais para se bater para nenhuma outra religião, contra nenhuma outra religião. Aliás, ela não é nem uma instituição religiosa à parte das outras. Ela é apenas uma chave de interpretação de verdades que estavam esquecidas. O que é Deus? O que é a moral, a lei,
da moral, a lei do amor. A imortalidade da alma, a comunicação dos espíritos, a reencarnação, a evolução e a pluralidade dos mundos habitados. Para os grupos religiosos que tinham esta verdade esquecida, e tem muitos grupos religiosos que não têm essa verdade esquecida. Você não precisa falar isso para o budismo. É perda de tempo. Você não precisa falar isso para o brahmanismo. É perda de tempo. E assim para muitas outras correntes. Você não precisa falar isso para a teosofia. Ele já fez isso tudo. Para aqueles grupos que haviam esquecido esses princípios, mas que tinham lá as suas essências, e que muitos sábios desses grupos possuem este conhecimento. Mas para aqueles que não têm de uma forma geral, ela veio trazer essas chaves de interpretação. Não veio mandar ninguém sair do seu grupo religioso. Veja bem. Você precisa, como um cristão, ter esse conhecimento. Porque isso não pertence a religião nenhuma. É uma lei da vida. A lei do amor é geral, é para todas as religiões. A reencarnação não é uma coisa exclusiva do espírita. Todo mundo reencarna. De qualquer religião, mesmo materialista. A sobrevivência da alma, todo mundo sobrevive, mesmo aquele que não acredita nela. Então não é uma coisa excepcional o que a tua religião tem para oferecer com relação a isso. É apenas uma chave para ajudar quem está na ignorância. Se você está bem na outra tua religião, diz Kardec, fica nela. Fica nela. O espiritismo é apenas uma contribuição para quem não acredita nisso. Se o cara já não acredita mesmo, se ele está perdido, está desorientado e já não está satisfeito com a sua religião não acrescenta para ele, é o que diz Kardec, e aí entra o espiritismo. Aquele cara já não acreditava mesmo. Aquele cara já não confiava mais lá. Então vem o espiritismo para suprimir, complementar, acrescentar essa situação que para ele era de carência. Agora, quando você já se começa a colocar que ele é melhor do que o outro, repare bem, vejamos bem isso. Nós fizemos aqui uma exceção, palestras sobre Lutero, palestras sobre Francisco de Assis, palestras sobre muçulmano, palestras sobre Umbanda. Mas isso é uma exceção. E bem, claro, na casa do doutor Vicente de Menezes, que luta a beça para conseguir isso. Não penso vocês que foi sem esforço, não. Muitos movimentos aqui dentro contra isso. Agora eu pergunto a vocês, qual é o centro espírita que anda por aí convidando pessoas para falar sobre o budismo, sobre o islamismo, sobre a Umbanda? Esse ano, estão se fazendo 100 anos da Umbanda. É uma religião amiga, próxima. Cadê palestras e orientações sobre isso? Não tem. Pode ir nas outras instituições, não tem. E o cara ali fica só repetindo a coisa dele, criando cada vez mais. Eu não quero falar que nós não devemos esclarecer sobre o livro dos Espíritos, estudar o livro dos Espíritos, estudar André Luiz, estudar Emmanuel, estudar André Luiz, nada. Não. Deve-se fazer isso. Mas também aproveitar um espaço para aproximar diferenças, para entender o outro, para estar igual ao outro, para não fazer barreira, quebra de divisão. Para não se ter a impressão boba de que porque se é espírita, está com os mentores do lado, como se o outro é católico, não tivesse com os mentores do lado. Como você frequenta o centro espírita, tem mais proteção aqui de entidade do que quem frequenta uma igreja protestante. Mas assim, isso é uma coisa assim, tão distorcida, tão ilógica, né? De você pensar
que porque você é espírita, você vai ser do lado de lá mentor, orientador, vai entender o processo da morte, da desencarnação melhor que o outro. A gente vê nas obras do Chico Xavier, aí nessas comunicações desses espíritos, coisa interessante. Ouvi um caso lá agora que eu li num livro de um rapaz que se suicidou na cidade de Leopoldina, uma cidade com tantos centros espíritas, mas ele foi recebido por um protestante, e que foi lá, deu a primeira orientação e viu que ele era espírita e seria mais fácil entendê-lo pelo universo espírita, e foi o protestante desencarnado, levou ele então na porta do centro espírita, para ele ser atendido pelos mentores do centro espírita. E por que aquele protestante é, de alguma forma, um espírito menor do que o espírito? Não tem cabimento. Então, o que eu quero falar é que, quando você entra nessa ideia de que tem uma revelação de Deus, e que a sua religião é melhor, e ninguém está dizendo que o espiritismo não é maravilhoso, extraordinário, e que ele dá uma visão, uma clareza impressionante, mas isso não deve ser motivo para nos afastar de ninguém. E acharmos por algum motivo que tem que ser melhor do que ninguém. É o caso dos gregos. Os gregos chegaram, eles eram só simpatizantes do judaísmo, foram procurar Jesus e entenderam tudo. E os judeus que se achavam melhores, estavam lá, bloqueados, se batendo, resistindo contra Jesus. Por quê? Aí veja bem dentro do Espiritismo. Veja dentro do Espiritismo. Dentro do Espiritismo surgiu Rustem. A obra que mais explica o Evangelho, que é essa que nós fazemos aqui. Essa é a obra mais discutida, enojada, brigada, expulsa do movimento espírita. Por que é essa resistência? A pessoa começa a se achar o melhor. Começa a ter uma visão crítica. Escapuliu da minha visão, já não serve. É o caso de Pietro Baldi. Pietro Baldi veio trazido aqui pelos espíritas para o Brasil. Deixou uma obra maravilhosa. Foi atacado de toda forma pelos espíritos. E veja no caso do Ramatiz, o que se fala, olha, eu me lembro de um espírita tradicional que escreveu para o médium Zílio Maia, que recebia a obra, o médium que recebia a obra de Ramatiz, escreveu com ele, botando ele a zero, botando várias citações da obra, dizendo que isso é um absurdo, e botando zeros e tal. Assim. O médium escreveu assim para ele: quando você vier a Curitiba, vem me visitar. Ficarei muito feliz e te dar um abraço. Ponto. Nota. Tudo isso que você falou, desses erros e tal, podemos discutir, porque isso não é meu, é do Ramatiz. Eu sou o médico assim do mar. Vem aqui, vamos bater um papo, vamos tomar um café. Agora não confunda ele comigo. Pronto, aí surgiu uma amizade, aí o cara foi lá e falou: olha, continuo sem concordar com isso, mas passou a ter um respeito pelo outro lá, muito grande, né? E assim, se faz tanta resistência ao Ramatiz, que dificuldade, há anos, para não falar no Ramatiz. Agora todo ano eu estou lá fazendo a abertura do Congresso Ramatiz, agora esse ano mesmo, em setembro, estaremos lá fazendo a abertura do Congresso. Por quê? Ah, mas tem aquele ponto lá da obra dele que você vê assim diferente, e daí? Por que você não pode ir lá fecundar, dar uma contribuição, dar um abraço, trazer uma mensagem? Por quê? Então, são resistências. Mas isso é muito do ser humano, quando ele começa a ter na alma a ideia de que ele é privilegiado. Então eu quero mostrar que o nosso João Evangelista ele vai se recorrer das profecias para mostrar: olha, isso já é antigo. Está arraigado na alma dos judeus. E abram os olhos. Na nossa alma, agora como espírita, de se sentir melhor que os outros. Como aconteceu com o Espiritismo. Quando o Espiritismo chegou, o que se tinha, que era o catolicismo, né? A pessoa sabe, nós somos os melhores. Nós temos a hóstia consagrada. Nós temos Jesus. Jesus está vivo conosco. E acabou a conversa. Acabou a história. Boa história. A maior relacionamento que eu tinha de amizade com um casal amigo, né, principalmente com o esposo, eu era muito ligado. Um dia eu caí na falta, talvez,
de uma melhor compreensão de convidar a esposa dele para jantar lá em casa. E foi um jantar tudo bacana, certinho, tudo maravilhoso, muito alegre. No final, ao terminar a conversa, e depois que nós falamos e perguntou sobre espiritismo e tal, ela falou assim, uma pergunta definitiva. Você comunga ou não? Eu disse não. Nunca mais ela deixou o marido lá. Acabou. Acabou. Ela nos encontra, nos cumprimenta, nos abraça, mas tanto eu, quanto a minha mulher, como meus filhos, nós somos perdidos. Acabou a conversa. A pessoa entra numa coisa, se reveste de um poder. Eu tenho Cristo vivo, ele não tem. Acabou. Como se é naquilo ali, naquele ponto, que fôssemos dividir, não se abre um espaço para o outro Cristo vivo, pelo exemplo, pelo amor, pela caridade. Não tem jeito. Aquele é o símbolo de salvação e acabou. Então, o que se passa com os judeus é, esse é o nosso engano. Nós somos dessa linha. O Cristo está chegando, ou para igual a gente, ou ele é que não está salvo. Não importa, mas ele é Jesus, mas ele fez o milagre, ele tirou Lázaro do túmulo, ele fez isso. Não está na minha linha, não está salvo. O que ele faz é pelo Deus Ebu. Acabou. E a pessoa se fecha. Aí você fala, mas isso foi um momento ali do judaísmo. Um momento. Não, não é. Por isso que ele vai citar a profecia. 700 anos antes. É da alma. Isso nós já fazemos isso, às vezes, em muitas reencarnações. A pessoa vai entrando naquela conversa. Não tem mudança. Não tem mudança. Não tem diferença. Há um bloqueio mesmo. Aqui só tem um jeito de acabar com esse processo. Quase sempre. A única solução que a gente vê assim mais viável é a desgraceira da mãe. A história mostra, em situações em que o coração fica assim, extremamente cheio de si, só muita dor. E depois, quando a pessoa entra no fundo do poço da dor, e não é só dor física, é a dor do nojo, do abandono, da mendicância, da loucura, a dor da incompreensão, a dor do abandono da família, de todos, a dor da morte, a dor de tanto sofrimento, a dor da lepra, a dor do peito do folhado, e aí, de repente, você vai ser atendido por espírita, ou você vai ser atendido por um protestante, ou às vezes é só um padre, alguém que vai botar a mão carinhosa em você, porque os outros vão se afastar, tendo nojo da sua vida. Aí a pessoa começa a abrir um pouquinho o coração e diz assim, poxa, só esse teve compreensão. A vida inverte os papéis. Maria explica isso no Magnífica, lá quando ela estava na casa de Isabel, e que uma criança treme no ventre de Isabel, né? E ela se encontra diante da verdade, ela faz uma oração maravilhosa, ela fala assim, existe um mecanismo divino que Deus faz o soberbo descer do trono e eleva o humilde. Essas são inversões que não são feitas pela vida e que nós não podemos provocar. Nós não temos força nem moral, nós não temos força nem moral, nem capacidade para fazer isso com ninguém. Para dar lição moral em alguém que seja assim tão bloqueado em religião, você não tem capacidade para dar lição moral, nem gritar com ela, nem fazer com que ela passe assim, vexame, ou ridicularizar a religião dela, baixar ela a nível, porque nós não temos moral, porque nós fazemos isso durante muitos e muitos séculos. Não tem moral. E segundo, porque essas coisas não quer dizer que ela vai se converter à tua religião. Ela às vezes poderá ficar tão traumatizada com a verdade de que aquilo ela está sendo enrolada, ela poderá ficar tão traumatizada que ela, em vez de deixar a religião dela para seguir a tua, ela deixa a dela e não segue a tua. Porque você foi a causa de dor. E a dela não tem mais razão. Então ela fica desesperada, sem uma orientação, sem rumo. E aí pode ser porta aberta ao precipício.
pode ser porta aberta a suicídio e que às vezes vai levar séculos e séculos para ser transformado. E você foi a causa, o estopim daquele escândalo. Então, se você tiver de falar alto, se tiver de falar tudo, se tiver de falar firme, essas coisas todas, fala no grupo que você frequenta, no meio que você frequenta, para as pessoas que já estão no teu meio. Não com relação ao estranho. Eles, às vezes, não têm capacidade de entender assim. Às vezes é melhor silenciar, compreender, ver o momento de cada um, dar um abraço, suportar aquela situação, aguardando o momento de amadurecimento de cada um. Aí, no caso dos judeus, eles tinham tudo, tiveram a revelação de Moisés, tiveram a revelação de Jesus. Jesus fez ali, fez todos aqueles sinais na frente deles, e eles estavam completamente resistentes. Isaías, 700 anos, vai dizer, ele mesmo conversa com o guia dele, que era Jesus. Imagina, o Yahvé, que era o Jesus, né, veio conversar com Isaías. E Isaías viu a realidade ali do judaísmo. E não só viu aquela realidade presente dos judeus naquela época, mas ele se projeta conhecendo a doutrina de Jesus, o ensinamento de Jesus, que ele estava recebendo ali na escola de médicos. Ele frequentava a escola de médicos dos profetas do judaísmo. E o guia dele, um dos guias, quer dizer, o guia maior, era o Yahvé, era Jesus. E ele vê o quanto o povo, os judeus, resistem na verdade. E ele, conhecendo bem a doutrina de Jesus, que ele transmitia pela mediunidade dele, via quanto o povo resistia. Mas via lá na frente que Jesus também viria, 700 anos depois. E que os judeus, os do seu próprio grupo, para quem ele pregava a doutrina de Jesus, quer dizer, a doutrina que já era pregada 700 anos antes, não era novidade, eles continuariam resistindo. Olha que coisa. Vamos contar aqui antes da gente ler. Vamos montar o quadro. Linha do tempo. Época do Cristo. Época de Isaías. O Cristo aqui é o guia. Dá a mensagem para Isaías e Isaías prega a mensagem. O povo judeu resiste à pregação, que é nada mais, nada menos do que a doutrina do Cristo que vinha através do mestre Isaías. O povo resistia. Aí, para mostrar que não havia diferença, ele se projeta para 700 anos depois, para a época do Cristo. Ele tem uma antevisão. Ele vai para a época do Cristo e vê o próprio Cristo, que é o seu guia, presente. Olha que coisa. Agora não é mais através dele. É o próprio guia que está lá vivo, presente. Trazendo o que? A mesma doutrina. A mesma doutrina que ele prega, que Isaías pregava, é a mesma. Sem diferença. E o que ele vê que este povo, que não é outro, mas que continua pelas muitas encarnações, esse povo continua resistindo. O sujeito encarna, vai e volta, mas quando vem naquele grupo, continua se achando que é o tal, que é o salvo, que é o melhor, que a sua religião é a única que presta, quem não lê na minha cartilha não está salvo, a ideia de uniformização, todo mundo igualzinho, não é unificação por amor, cada um no seu colorido e nós vamos nos amar a todos, mas não. Ou está no meu grupinho ou não presta. Ou está no meu grupinho ou não presta. Mas a doutrina de Jesus, veja bem, a doutrina de Jesus não é do perdão, não é da compreensão, é nada. Aqui na minha realidade, nesse centro, não é. Aqui, se você não falar da minha cartilha, não vai falar aqui. Você é Agostinho, não vem para cá, você é Pedro Balde, não entra aqui. Acabou. Você é do Ramatiz, não entra aqui. Quantos médios importantes, quantos caras importantes estão por aí no movimento espírita fazendo isso?
quantas instituições, quantas? Eu sou proibido de falar, não pela minha capacidade, mas por aquilo que eu prego. Assim. Onde a pessoa me vê, me abraça, cumprimenta, pela educação, porque pelo menos já estamos nessa urbanidade, a pessoa dispara. O centro espírita maior do Rio de Janeiro, em termos de quantidade, o presidente chegou para mim e disse: eu quero te convidar para falar lá. Eu disse: com muito prazer, vamos dizer, liga para mim, vamos marcar uma aula. Lá você não pode falar sobre o Lustém. Mas veja bem, ele podia chegar e falar de uma outra forma, né? Por favor, você pode fazer tal tempo. A gente não se encaixa bem com isso. Você se incomodaria? A pessoa não baixa o nível. É quase que eu estou te dando um favor de você falar na instituição mais importante para chegar. Tem que ser para você uma honra. Não é para você, que não é nada, você vai ficar importante. Você vai falar numa casa cheia. Então, ceda nesse ponto. Renuncie à tua verdade para você falar para grandes massas. Como se houvesse alguma diferença você falar para 1 ou para 1000. Se o tema vai mudar. Se o tema vai mudar, se tem lógica de você mudar o tema. Quando você assume o compromisso com o Evangelho, de você falar para 1, para 1000, para 10 milhões, para a humanidade toda reunida. Se todo o planeta tivesse reunido, isso vai mudar o tema hoje. Disso que eu estou falando. Tem como. Ou você está na orientação, ou você vai começar a sofrer com você mesmo, com gosto. Então você, o que acontece? Caçado, expulso, continua a mesma coisa. Não pode mais falar que você passa 10 anos no outro lugar falando sobre a mesma coisa, sem mudar nada. Então depois muda, tudo passa, tudo se transforma. Mas está aqui o registro de Isaías. Ele ouve a mensagem do próprio guia, aprende aquela doutrina, prega a mesma doutrina que Jesus ensina para ele, e o povo resiste. Aí ele vê lá na frente. Agora é o guia que está presente. Ele vê o guia presente, e o guia não muda de doutrina, apresenta a mesma coisa de 700 anos antes. E o povo que vai reencarnando, passando 700 anos, continua resistindo. Se acham estágios. Aquilo que Jesus falou, lotado do fermento dos fariseus. Aquele fermento levado da massa toda, a pessoa se acha salva. Ela se acha salva e questiona. Mas é que o doutor Bezerra pensou assim, porque nesse ponto ele estava errado. Nisso ele estava errado. O cara se acha assim, acima do bem e do mal, ele analisa todo mundo. Ele chega e diz: hoje o doutor Bezerra não pensa mais assim, ele mudou de ideia no plano espiritual. Eu visitei um centro espírita e foi claro para mim, em Minas Gerais, em Juiz de Fora. Eu fui lá fazer a palestra, e quando acabou a palestra, a pessoa veio, cumprimentou. Na outra vez eu voltei lá, me chamaram para um lanche, um chá. Mas me chamaram para a palestra. Na outra vez eu voltei, fazendo palestra naquela região, me chamaram para um chá mais uma vez, me chamaram para a palestra. Mas eu sei que eu chá, mas não sou eu que vou pedir, quero fazer a palestra. Você faz, se tiver muita intimidade, você fala assim com a pessoa. Mas quando não tem, mas eu estava achando aquilo meio estranho. Até que um dia, a própria presidente resolveu me indagar. Você sabe que nós estamos sempre chamando aqui para o chá, eu ia sempre muito lá fazer a palestra de fora, mas nós não estamos te chamando para você falar aqui. Você já não notou isso? Já, mas é porque acho que vocês estão sem tempo, estão com a agenda cheia, deve ter muitos oradores, que é isso, ouvir no chá já é uma alegria, né? A gente tenta sair. Já estava desconfiando, mas ela disse: não é por isso não. Não chamamos você aqui por causa de um estranho. Aí eu falei assim: bom, mas peraí, mas você não me chama, mas chama o Newton Boechat. O Newton Boechat, um companheiro nosso que nos introduziu no laboratório, no espiritismo, então, mas o Newton é Rustém. Mas é diferente de você, ele tem cultura, né? Aí eu já concordei, isso é verdade. Isso eu não vou negar, ele tem realmente muita cultura. Aí, sendo assim, quem tem cultura pode, quem não tem, aí eu agradeci, então, mesmo assim agradeço e tal, etc. Mas eu falei assim: mas meu caso, se é o caso de Rustém, né? E aí você tem como mentor o Emmanuel, ela se dizia que tinha como mentor o Emmanuel. O Emmanuel lá aceita lá pelo Chico Xavier. Né? Tem tantas passagens que o Emmanuel fala a favor de Rustém.
diferente. O Emanuel que canta lá não é o mesmo que canta aqui. Aí eu pensei com meus botões, é melhor eu não falar mesmo. Porque acontece que são dois Emanuéis diferentes. O que canta através do Chico, o que canta através dela. Quem é que está com a verdade é o dela, não é o Chico. Então, siga o teu caminho. O que a pessoa começa? Até questiona Emanuel, não é assim. Então que ele venha por meu internet ele fala diferente. O cara começa a ficar bloqueado. É isso, o Isaías tem a visão, a doutrina é a mesma e o povo continua resistindo. Qual é o mecanismo para isso? Aí Isaías vai perguntar. Veja bem, a história é de 700 anos antes. Aí Isaías vai perguntar assim, e aí, hein? O guia. Ele mesmo vai perguntar para o guia. Porque ele está vendo que ele explica a doutrina e as pessoas não aceitam. Ele olha lá para frente, vê que o próprio guia está presente, apresentando a mesma doutrina, as pessoas não aceitam, ele pergunta, e aí, o que está vendo? O que acontece? Qual o mecanismo? Ele vai perguntar assim, Isaías, Senhor, Yahvé, no original, quem acreditou no que de nós, repare bem, de nós, olha o processo mediúnico aí, quem acreditou do que de nós ouviu? Quem, Senhor? Quem acreditou? Será que nós não estamos perdendo tempo? Porque tu dá uma mensagem através de mim, eu prego essa mensagem, quem está acreditando nisso? Somos nós dois. Agora eu estou vendo que eu aqui sou homem, encarnado. Você é um guia espiritual. Agora eu estou vendo que você lá, eu tive uma visão de 700 anos lá na frente, agora eu estou vendo que você está lá, vivo, presente, e você está apresentando a mesma doutrina. E eu estou perguntando, quem acreditou, Senhor? Quem acreditou? Mas para de pensar que é só doutrina, no ensinamento, ele vai dizer assim, continua Isaías, isso está em Isaías no capítulo 53, versículo 1 de Isaías. Ele vai dizer assim, e que podiam, e quem foi revelado o braço do Senhor. Então esse guia aqui, não, o Senhor, né, no original está o nome dele, o Yahvé. Esse guia aqui, o Senhor, ele tem um braço, leia o braço, é o poder dele, é o poder, leia poder, é o dinamismo, é a força dele, né? É a força dele, capacidade fenomenológica, mediúnica, a capacidade magnética, espiritual. Para quem, Senhor, foi revelado este braço, esse teu poder, essa tua força, essa tua energia. É assim que começa o capítulo. E esse povo viu tantos fenômenos, e esse povo viu tantos sinais que não acreditou. Então não é só um caso de doutrina. Eles não acreditam só na doutrina. Mesmo além da doutrina, daquele ensinamento de amor, de verdade, de compreensão, de luz, das palavras, dos ensinos, etc. Mesmo além dos ensinos, mesmo vindo com poder, um braço poderosíssimo que nunca teve em toda a humanidade. 5.000 homens comeram pães e peixe, fora as mulheres e as crianças, ainda sobraram 12 cestos. E teve pesca milagrosa. E o filho da viúva de Naim ressuscitou. E a menininha Talita levantou. Aliás, o nome dela não é Talita. Talita quer dizer menininha. Jesus falou, menininha, levante. É que no original Talita é menininha. Aí apareceu com o nome dela. É a filha de Jairo. Era uma menininha, quer dizer, Talita. Talita, cume. Menininha, levanta. Então, aquela menina, já o Lázaro estava 4 dias no jogo, e leprosos foram curados, e paralíticos, e cegos de nascença. É um braço de um poder que nunca ninguém viu. E as talhas de água foram transformadas em vinho. O mordomo disse, nunca se bebeu um vinho assim em Israel. Um vinho excepcional. Essa aí não tinha dúvida.
Porque o pão era o mesmo. Ninguém disse que o pão era diferente, nem disse que o peixe era diferente. Mas aquele vinho é diferente. Aquele não tinha em Israel. Ele não tinha, foi um capricho incrível. E aí, para quem esse braço foi revelado, não acreditou. Então, quer dizer, é uma resistência a tal ponto. Olha bem, não adianta vir com doutrina, Jesus. É isso que Isaías está dizendo. Não adianta você vir com ensinamento. Não adianta vir com fenômeno. Não adianta, Senhor. Eles são mesmo cabeça dura. Agora, Senhor, eu estou vendo lá na frente, 700 anos depois também. Não vão acreditar em nós, e depois quando tu vier sozinho também não vão acreditar em ti. Eu só estou falando da doutrina. Não estou mostrando o fenômeno. Transformou a água em vinho, Isaías, pela mediunidade, não transformou os pães, nada disso. Só estou apresentando doutrina. Depois tu vem, Senhor, vai apresentar a mesma doutrina e de quebra vai acrescentar fenômeno estarrecedores. E eles vão continuar sem acreditar. Vou repetir. Agora somos nós, Senhor. Pela mediunidade eu apresento a tua doutrina, mas eu estou vendo que 700 depois você mesmo virá. E além de apresentar a mesma doutrina, vai apresentar fenômenos incalculáveis. E eles não vão aceitar. E aí, Senhor? Ninguém acredita em nós? Nem no braço poderoso de Deus, em fenômenos esclarecedores. O que fazer? Volta então àquilo que nós estamos conversando. O que fazer, né? Numa situação como essa? Entendeu? O doente que vai no hospital e faz todas as resistências ao médico. O médico deixa lá o remédio para ele tomar, ele não toma lá no hospital, manda ele fazer aquela dieta, ele não faz, etc. Arruma com alguém, rebelde, que vai visitar ele para trazer na mala os biscoitos, nas bolsas, aquela rebeldia no hospital, não tem? Aí só tem um jeito. O médico vai botar na camisa de força, vai amarrar, vai botar um sedativo, vai sedar a pessoa. Ah, mas o médico está fazendo isso, é vontade. Não é, ele é médico. O que o médico está querendo é o seguinte: aqui tem um doente e aqui tem a cura. O médico tem por dever patrocinar a cura. Se a pessoa não quer ir daquela forma, pelos remedinhos e tal, tem que botar o complemento. Vamos sedar a pessoa, vamos botar na camisa de força, vamos fazer isso, aquilo, vamos dar choque, fazer o que for, para conter e a pessoa então entrar no tratamento para o objetivo que é a cura. Então o médico não está sendo mal, o médico simplesmente está dando a terapia apropriada à necessidade do doente. E ele não está preocupado em si com o doente, ele está preocupado com o processo final, que é a cura. Porque se ele não agir, ele vai perder o paciente. Então é amor. Não pense que é nada diferente do que o amor. Que aqui na Terra, nós nos chamaríamos assim, o médico nos chamaria de amor, mas ele chamaria da sua ética médica, né? Do seu compromisso médico, do seu dever profissional. E em síntese nós queremos chamar aqui é o amor. É a necessidade que ele tem, um compromisso que ele tem com a cura. Em que o doente então perde o livre-arbítrio, ele rompe com isso, já que o livre-arbítrio está sendo causa de piorar a situação dele. Em benefício dele mesmo, bloqueia-se o livre-arbítrio. Bloqueia-se o livre-arbítrio para que a pessoa possa ter condições de transformação. Livre-arbítrio é algo que só pode ser dado para quem tem responsabilidade. Então vejamos, pega um bebezinho aí, um nenenzinho de 3 anos e dê para ele um apareceu. Posso dar? É o livre-arbítrio. Você não pode botar uma bomba na mão de uma pessoa
né, uma arma na mão de um irresponsável. Não é isso? Você não pode deixar um X incapaz com uma criança de 3 anos. Ele vai mexer ali. Então, você não pode deixar para um rebelde, e aí não tem idade, se ele é rebelde, está indo contra as coisas que é para o seu próprio benefício, enquanto se tem essa consciência de que ele está agindo contra ele mesmo, e no seu próprio dano, então ele é o responsável. Ele tem a imaturidade de uma criança. Corta, então, aquilo que gera ou que permite com que ele expanda essa irresponsabilidade que se chama livre-arbítrio. Aí vai ser para botar livro, caveira de roda, para botar em camisa de força, etc., ou outros meios, sei lá, qual for os necessários, porque o objetivo é a cura. Então é isso que o Senhor vai dizer para ele. Veja, te passo um ensinamento. Nós trabalhamos juntos pela tua mediunidade, eles não querem atender. Eu mesmo venho aqui, depois deles reencarnar de 700 anos. Eu mesmo venho aqui, apresento um fenômeno maravilhoso. A pessoa não quer, continua resistindo. Tem que haver algo para essa melhoria. Em benefício da própria criatura que está agindo contra si mesmo. Está prejudicando, está cada vez se danificando mais. Está cada vez se prejudicando mais. Então, tem que reverter o quadro. E aí vem a explicação. Repare bem, que coisa interessante. Não podiam crer porque, como disse Isaías, cegou-lhe os olhos. Cegou os olhos da pessoa. Eu estou dizendo. Segundo, endureceu-lhe o coração. Endureceu o coração, aí no caso, botou um coração duro, é um coração frio, um coração de pedra. E isso tudo para quê? Cego, para que a pessoa não veja. Um coração endurecido para que ela não entenda. E aí, ela não vendo e não entendendo, eu possa, então, fazer o seguinte. Converter, primeiro passo. E o segundo, o mais importante de todos, curar. Observe, vem o ensinamento, mediunicamente através de Isaías, as pessoas não aceitam a verdade. Verdade para o seu próprio benefício. Passa 700 anos, o próprio guia se manifesta aqui no mundo. Apresenta os mesmos ensinamentos com fenômenos extraordinários para sacudir consciências. Eles continuam resistindo. Só tem um jeito. Botar o cara cego para ele não enxergar. Endurecer o coração dele para ele não entender. E aí, eles poderão ser convertidos. Conversão é a metanoia. A palavra aqui para o original de conversão, no original é metanoia. Converter é mudar a mente. A palavra lá, converter, é isso. Mudar a atitude da mente, mudar a direção da mente. E aí, mudando a direção da mente, conseguiu o objetivo que é curar. Qual o objetivo, então, da mensagem do Cristo? Ele quer apresentar fenômeno? Não. O Cristo não quer apresentar fenômeno. Nós vimos na vez passada. Vamos reler a lição da vez passada, que é importante. E eles ouviram uma voz, os gregos ouviram uma voz, é uma voz, é um anjo que falou, é um trovão. Uns achavam que era um anjo, outros achavam que era um trovão. Jesus disse, por causa daquele fenômeno,
Jesus respondeu: não foi por mim, mas por vós outros que é salvo. Esse som se fez ouvir. Então veja bem, Jesus não quer trazer fenômeno. Jesus não veio aqui para trazer fenômeno, não veio para multiplicar os pães, não veio para transformar água em vinho, não veio para curar paralítico, cego, nada. Não veio para nada de fenômeno nenhum. Aliás, até quando os apóstolos foram pregar pelo mundo e fizeram fenômenos extraordinários, e eles vieram, se reuniram, e quando estavam todos reunidos, e Jesus perguntou: e aí, como é que foi a experiência? Eles começaram: nós tivemos fenômenos curando, ressuscitamos os mortos, curamos as pessoas de picadas de animais peçonhentos, fizemos isso, aconteceu e tal. Jesus: afastai-vos de mim, vós que cometeis obras de iniquidade. Fenômeno por fenômeno é obra de iniquidade. O fenômeno só tem um propósito: quando vai te levar para a doutrina, para o ensinamento. Não te levou para a doutrina, para o ensinamento, não serve para nada. O objetivo é um ensinamento que transforma, que é a mensagem do amor, da caridade, do bênção, do benefício, da indulgência, do perdão, da renúncia, da transformação espiritual, da transformação moral. Coloca muito bem Kardec na conclusão do Livro dos Espíritos. Conhece o verdadeiro espírito pela sua transformação interior. E ele então explica. Ridículo aquele que pensa que é espírita porque conhece a fenomenologia espírita ou porque assistiu a fenomenologia espírita. Espírita é todo aquele que a filosofia espírita apelou à sua razão e ele se transformou. Não é o fenômeno, e sim quer mudar. Agora, se o fenômeno te ajudar a você mudar, ótimo. Tá certo? Então vocês estão aqui, nós estamos dando ensino. Se precisar, vai lá numa reunião mediúnica, num passo, ficou curado, melhorou da dor de cabeça, teve isso, teve aquilo, uma água ficou com gosto diferente. Então, é um somatório para o mais importante, que é a doutrina. É isso. O problema é que a pessoa só depois vai querer ver o fenômeno e depois não se satisfaz mais com aquilo, e que é outros poderosos tão poderosos que teve uns caras que chegaram para Jesus: Senhor, não dá para fazer alguma coisa no céu? Porque já vimos multiplicar pão, água, não sei o que, ressuscitar a gente, isso tudo. Agora nós queremos uma coisa mais, nós fazer uma coisa no céu. O sol vai falar para cá, o sol faz um ioiô com o sol, não tem como um barbante fazer um ioiô no sol. Queremos uma palhaçada qualquer, assim. No fundo é um circo. No fundo é um circo, como aqueles caras que se apresentam nos teatros, né, para fazer aquela, aparecer com fenômenos mediúnicos, ou com falsidades, ou com mímicas, ou mímicas não, mágicos, etc. É isso? Aparecer. No fundo, é um circo, é uma distração. Então, o fenômeno, ele só tem significado fenômeno. Tá certo? Então, o que Jesus queria é apresentar a doutrina. Olha bem, ele apresentava a doutrina sem fenômenos por Isaías. Eles não acreditavam. Aí Isaías viu que ele, 700 anos depois, apresentou a doutrina, a mesma doutrina, agora com fenômenos extraordinários. E as pessoas continuaram assim a acreditar, não pelos fenômenos, os fenômenos as pessoas viram. E sabiam que aqueles fenômenos existiam. Lázaro saiu do túmulo mesmo. Jesus multiplicou os pães e transformou a água em vinho. Mas a doutrina do praticar o bem, o amor e tal, é isso mesmo. E isso acontece com a gente. Nós estamos com o coração endurecido e somos meio cegos. Porque, vamos lá. Nós acreditamos nesses fenômenos espíritos, nós aqui, nosso grupinho. A gente acredita. Já vimos muita coisa lá, muitos espíritos se manifestaram, isso, mensagens, provas, mediúnicas. Já vimos uma porção dessa coisa toda. Mas se baterem numa face, a gente vai virar outra. Se alguém gritar contigo, você vai ficar humilde, vai agradecer. Se alguém mandar você andar 1000 passos, vai dar 2. Se o seu filho morrer, você vai dizer: Senhor, sei bem que tu fez a coisa certa, porque tudo está nas tuas mãos. Obrigado, Senhor. Espero no meu dia para que eu possa também partir sob a tua supervisão. E se ele aparecer e disser: tá bem, o teu dia é hoje, e nós vamos dizer: obrigado. Eu quero ir contigo. Então veja bem, a doutrina é essa.
Essa é a doutrina. Não tem escapatória. O Evangelho não te dá outra situação. E se o cara errar, perdoa. E se ele continuar, perdoa. Quantas vezes? Sempre. Perdoa sempre. 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 Mas a gente não aguenta. Então significa que a doutrina ainda não está viva em nós. Nós aguentamos alguma parte dela. Algum percentual. Quanto você produz? Foi o que Jesus falou. Se o grão de trigo não morrer, tu já está produzindo 30? É isso que a gente espera. Pelo menos alguma produçãozinha a gente tem que ter 30. Eu já consigo já algumas coisas já fazer. Outros 60. Tem outros que produzem 100. O quanto você produz? Enquanto você está um pouco cego aí, enquanto você ainda está com o coração endurecido. Agora vamos explicar isso daqui. Por que a vida então vai cegar a pessoa e endurecer o coração para poder mudar ela e aí curar? Interessante. Eu pego o sujeito e boto ele para reencarnar num local completamente diferente. No meio de uma outra religião, de um outro princípio. Ou às vezes até num princípio de pouca religião ou de religião frouxa. Em que a pessoa, então, já que eles não são adiantados mesmo, porque se fosse adiantado, a pessoa vai lá para o outro ambiente, mas traz aquilo dentro da alma e desperta e questiona. Mas se você não é adiantado, você já vem resistindo, você é vaidoso mesmo, está cheio de si, orgulhoso, mudou de situação, vem num ambiente humilde, num ambiente que não tem instrução, ou que não tem caminhos para aquela religião, etc., e bota uma porção de coisas em volta, como a dor, como doenças e problemas e situações graves. A pessoa, então, primeiro, ela está cega. Ela não conhece mais aquelas verdades espirituais que aprende com o papai e com a mamãe. Ela está sem aquele entendimento que vem desde a infância. Ainda não tem mesmo entendimento, mesmo porque já tinha mesmo o coração já endurecido já do passado. Não é isso? Está fria. E agora está em volta de si do problema. Agora, repare que ela está num ambiente mais propício para mudar. Pega o sujeito, tira ele daqui, já que ele está achando que é o máximo a terceira revelação, e bota ele para reencarnar entre os índios. Que não tem resposta, não tem filosofia, não tem livro, não tem nada. Não tem nem livro lá, ninguém sabe ler, ninguém sabe nada. Então o sujeito, ele vai ficar cego com essas coisas. Quando não vem cego mesmo, fisicamente, além de vir nesse lugar, no meio de pobreza, de ambiente pobre e tal, não tem nenhuma informação. Vive no lixo, no meio do lixo, sem orientação. Como a gente vê assim, casos assim, ó. A pessoa que nasce na miséria, situação sobre-humana, com doenças, com problemas. É ali naquela situação em que a gente pode dizer que ela é zero. Aí você fala, mas tem experiência do passado. O passado é de vaidade, parte, né? O sujeito, ele se acha um príncipe, o principal da religião. Ele se acha um sacerdote, um dotado da graça. Ele se acha o Papa, se acha o médium da revelação. Pega o cabo, bota para nascer num ambiente completamente hostil. Aí a gente vê quantos que desde pequenininho tem lá na alma aquela vaidade, o jeito de caminhar, o jeito de sentar, o jeito de proceder. Você fala assim, nossa, parece que eles têm um traço diferente, uma forma de proceder, uma coisa de uma nitidez, uma finura. Nós conhecemos uma princesinha que nasceu em família pobre. Rei que nasce como escravo. Como que ele fica? É difícil dele engolir. E vem aquela vaidade poderosa de ser rei e vem como escravo, né? Assim a história lá do nosso, como é que é o nome dele lá, o Chico Rei. Ele não era poderoso e tal, ele veio a rei e aí veio como escravo. Na mesma vida aí no caso. E aí? Tem que se curvar. E aí tão chicotada, ninguém quer saber da sua religião, o orixá ele tem que trocar os nomes, tudo para poder se defender. É ali naquela situação, por isso que muitos escravos diziam assim, é aqui nessa condição e o sujeito depois que ele desencarna, ele quer continuar aparecendo como escravo. Já vi muitas vezes como general, já vi muitas vezes como doutor, já vi muitas vezes como grande sacerdote.
Agora foi nessa condição de escravo que eu aprendi a humildade. Eu me curvei, que arrancaram meu dente todinho para dar para a patroa. Uma escrava Anastácia, me jogaram na banheira de mel e tacaram formiga. Estaram amarrados no formigueiro sujo de mel. A pessoa então se curva. Aí você fala assim, mas isso é doloroso. Veja, é muito triste fazer isso. É muito ruim, ninguém está dizendo que não é. É muito ruim botar uma pessoa cega, endurecer a pessoa e nessa situação de miséria, é muito ruim. Mas o que se quer é a cura. Compreenderam? Se quer a cura. O objetivo do médico de alma, é a cura. Então, se você já vem tantas encarnações como vai, você se acha que é o tal, o rei, o poderoso, o sacerdote, bota o cara como médico no candomblé, como escravo na época dos escravos. É o subsacerdote, você vai ser sacerdote como escravo. Aí você fala assim, mas escravo é uma situação, o céu então está batendo palma para escravo? Para escravidão? Não. No mundo já é essa maldade. Olha como Jesus falou para Judas, deixa ela me banhar com esse perfume, porque pobre vocês sempre vão ter. Situações de miséria, de angústia, é coisa do mundo de queda e expiação. Só vamos inverter os papéis. Porque o sujeito, o Senhor, foi lá na sua terra e tinha uma plantação de uva. E nessa uva ele botou uma figueira ali no meio, com conta parada. E ele foi um ano lá para procurar algo para comer daquela figueira. E não encontrou nada. Foi no outro ano e não encontrou nada. Foi no terceiro ano e não encontrou nada. Ele chamou então o fazendeiro que tomava conta ali das suas terras e disse assim, ei, eu sou o dono dessas terras. Eu plantei aquela figueira ali para ganhar o espaço para não ter terra vazia entre a vinha, né? Então eu plantei aquela figueira. E já estou há 3 anos vindo aqui e não encontro nada. Algo para comer. O que nós vamos fazer? Arranca e joga lá fora. Aí o senhor das terras lá, o fazendeiro lá, o servo, né, que cuidava da plantação, disse assim, vamos fazer o seguinte, eu vou cavar em volta e botar estrume. Pode ser que cavando em volta, botando estrume, produza. E aí se produzir muito bem. E aí disse o Senhor na parábola, é bom que dê fruto, porque a terra não pode ficar inativa. Qual o objetivo desta terra aqui, desse planeta? É não ter ninguém inativo. Nós estamos aqui para sermos curados. Nós temos que crescer espiritualmente. Aqui não é a terra de passeio, de piquenique, de você fazer o que você quer. Não, você está aqui sob supervisão médica, sob a supervisão de professor, você está aqui numa escola, hospício, hospital, fazendo o seu tratamento. Você tem alguns pequenos momentos de lazer, de distração, mas o objetivo é ficar curado. Se não ficar, o remédio vai ficando mais amargoso. Até o ponto de ficar amargoso daquela forma que o cara contou. Vou cavar em volta e botar estrume. Cavar em volta, eu te tiro as coisas agradáveis da vida, cavar em volta, tira as tuas coisas e bota estrume. Além de tirar, bota desgraça. Bota cegueira, bota coração duro, bota doença, bota lepra, bota uma porção de coisas, inimizades, problemas. Bota isso ali. Pode ser agora que naquele adubo produza alguma coisa. Pode ser. E é assim que se faz. Porque senão, corta, lança fora nas trevas exteriores, em outro planeta e espera, através do tempo, na desgraça de mundos primitivos, para a alma despertar. A exemplo dos exilados de Capela, que vieram para cá, para a Terra, para fecundar esse planeta na época, quando ele era primitivo. E ainda está mais primitivo. Mas ajudaram já bastante. Então, repare que essa é a ideia. Cavar em volta, tirar todas, principalmente as posições de orgulho, de vaidade. Se você se acha que você é daquela melhor religião, bota numa outra religião inferior. Te coloca na situação de escravo, na situação de submisso, de humildade, de baixar a crista. Cava em volta, bota doença, bota cegueira, bota esse. Cegueira é só um exemplo aqui, são as doenças as mais variadas. E aí o terreno vai começar a ficar propício. Primeiro, para a pessoa mudar a mente.
ela vai ter momento de reflexão. Por que está acontecendo isso comigo? Por que é assim? Por que é assado? Por que o outro tem? Por que o outro não tem? Como você nunca está abandonado, junto com isso também vem guias espirituais, orientadores. Né? Lá entre os escravos, os pretos velhos, lá eram mediúnicos, né? As pretas davam as comunicações, orientações, assim, em todo o ambiente nós encontramos orientação. Os antepassados esclarecem, orientam, naquilo que pode, na linguagem que pode, com o conhecimento que tem, numa linguagem às vezes muito cheia de segredos e de fechaduras, etc. Mas aí, tocando naquela alma, e a dor funcionando. Aí a pessoa então muda a mente. Primeiro passo é mudar a direção da mente. Aquela mente que está voltada para si, fechada em si mesmo, que só olhava para o seu umbigo e que dizia assim, primeiro eu, depois eu, mais uma vez eu e sempre eu. Essa é a única solução. Eu tenho a verdade. Você já começa a se abrir. Mudar, converter é mudar a direção da mente. Sair de você e ver novos horizontes. Ah, mas na religião do outro também tem. Na religião da sinhazinha também, ela é boazinha. O pai dela é um carrasco, mas a sinhazinha me ajuda. Traz comida para mim, gosta de... E assim, você vai começando a mudar de consciência. Mudando a direção da mente. É um grande passo para curar. Porque diz a lição dos romanos, mente sã, corpo são. Não é assim? Mente sã, corpo são. Aí não é um corpo físico. E quase sempre sai dessa encarnação muito enfermo, muito inchado, muito quebrado. Não é o corpo das emoções e tal. É, antes de tudo, aquilo que nós explicamos lá da teologia superior, é o corpo causal. É o corpo causal, que é o corpo do espírito, que a causa de tudo é que sai melhor desse processo da encarnação. Passa a se abrir, a enxergar e a ficar luminoso, a crescer espiritualmente. Então esse é o processo. E aí, continua o texto falando de forma muito triste. Mas o caso mesmo é que tinham muitas autoridades que criam em Jesus. Poxa, bacana, né? Tinham muitas autoridades, pessoas de cargos importantes que acreditavam nele. Então não precisavam passar por aquela coisa da cegueira, né? Nem do endurecimento, porque havia também um grupo de pessoas importantes, autoridades, pessoas inteligentes, pessoas que tinham poder, que sabiam ler, que tinham condições financeiras, condições, podemos dizer também, de conhecimento doutrinário, que criam nele. Ainda estavam em posições de destaque político. Eram autoridades que criam nele. Mas, por causa das autoridades religiosas, não se confessavam publicamente. Ficavam com eles guardados. Porque temiam ser expulsos da sinagoga. Por quê? Porque amavam mais a doutrina dos homens do que a doutrina de Deus. Olha que situação. Aqui nós estamos ali dos vaidosos. Esses não acreditavam. Esses tinham o coração endurecido e estavam cegos. Aí inverte a situação, o Senhor alimenta essa cegueira, bota eles em condição de dor, de miséria, de penúria, de falta de entendimento, para que eles possam enxergar futuramente, possam entender, possam se converter e curar. Agora nós temos um grupo, esse é danado, porque esse aceita, e está muito bem de saúde, hein? Está muito bem de dinheiro, está muito bem de poder, já é um grupo de autoridades. Aliás, em algumas traduções até colocam como uma forma, né? Eram os principais, já eram príncipes, né? Pessoas com autoridade, acreditavam, mas não se seguiam Jesus por causa das autoridades religiosas.
Porque entre seguir Jesus, que eles aceitavam, e as autoridades religiosas, com todas aquelas vantagens do templo, as vantagens que o templo dava, vantagens econômicas, vantagem de moradia, vantagem de poder, vantagem de glória, a pessoa continuava ali sendo o principal daquela cidade, tinha posto, tinha título, tinha brasões, tinha... Por causa disso, eles não seguiam Jesus para não perder essas vantagens. Aí nós estamos numa situação pior. Porque agora aceitam Jesus, mas não mudam porque não querem perder as vantagens materiais, as vantagens de poder, as vantagens religiosas. Que a religião dá, né? De dinheiro, de poder, etc. Os cargos, os títulos, etc. Olha, que essa é uma situação gravíssima. E aí ele nem apresenta qual vai ser a pena desses caras. Então, o texto termina aí, nós terminaríamos a lição aí. Mas eu não poderia deixar aqui sem tentar mostrar o que deveria acontecer com esses. Porque se desses daqui que resistem como povo, né, que já eram endurecidos, passam por todas essas cegueiras, por essas dores, por essas doenças, imagina você que tem poder, tem autoridade, aceita Jesus, mas não muda para poder continuar com as suas vantagens materiais. Eu fico lembrando daquele escriba que se aproximou de Jesus, que era muito rico, e que disse: Senhor, eu quero te seguir. Jesus, ótimo, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. E ele disse: Senhor, não vai dar, porque eu tenho muitos bens. E entre os meus muitos bens, ele seguiu, eu prefiro os meus muitos bens. Não é isso? E é aquilo que eu sempre falo na palestra. Eu queria contar uma coisa para vocês. Ele perdeu os bens, sabia? Ele já desencarnou esse lugar. Com 2.000 anos ele já deve ter desencarnado. Então a primeira coisa que tem é, se você quer ficar por causa de títulos, de honra, de glórias, de poderes no mundo, de faixas de autoridade, brasões, títulos, etc., poder, dinheiro, primeiro você vai perder tudo o fenômeno da desencarnação. Tudo. Você não leva nada. Nada. Título nenhum. Agora, só que você já acredita nas verdades espirituais. Imagina se acreditar nas verdades espirituais, sabendo o quanto o povo que não acreditava sofre era endurecido e você não faz nada pelo povo. Olha que agravante. Porque o povo já não entendia mesmo. Já era endurecido mesmo. Agora eles entendiam e estavam na posição de autoridade desse povo. Tinham muitas condições, títulos e tal. Eles, além de perder esses títulos e tal, não deram a bênção de orientar o povo naquilo que eles conheciam. E isso é gravíssimo. E diz o Evangelho, que todo aquele que falar contra o homem, a esse será relevado. Mas está em Lucas, está em Mateus no capítulo 12. Mas todo aquele que falar contra as coisas espirituais, esse não será perdoado nem nesse século nem no futuro. Aí não é uma coisa de uma encarnação para lá e para cá. É um processo super demorado, não é uma situação de um grau, é uma situação da cidade das trevas. Leia o livro Libertação de André Luiz. O sujeito tem todo o conhecimento e poder, vive lá na cidade das trevas e ele está lá porque ele tem conhecimento e poder, ele sabe muito bem quem é o Cristo e age contra o Cristo conscientemente para ficar a favor do mal. Para poder ter as suas vantagens. Leia o livro Libertação e o caso de Gregório, o Papa Gregório. Triste situação. O protetor da ordem de Francisco de Assis, o cara que canonizou Francisco, conversou com Francisco, andou com Francisco, ficou do lado dele, era o protetor da ordem de Francisco. Francisco disse para ele: olhe nos olhos, você vai ser Papa. E ele foi ser Papa. Francisco desencarna, a primeira atitude dele é canonizar Francisco em 1228. Que bacana! Francisco morre em 26 e ele canoniza Francisco em 28. Diz para o mundo inteiro: esse cara é santo. Reconhece que ele é santo. 3 anos depois, veio o Santo Tribunal da Inquisição. O Santo Tribunal da Inquisição, ele achava que era santo, que ele estava matando em nome do bem, fazendo justiça em nome do bem. Justiça
daquela justiça que o Cristo não pode fazer. E assim ele desencarna, vai para a cidade das trevas e lá fica como líder e dizendo de forma clara: estou aqui realizando a justiça no mundo que os mansos do Cristo não fazem. Exigindo e cobrando mal. Então, essa situação, se acredita, está com Cristo, está nas coisas do Cristo, mas não faz o bem. Aí é grave. Porque por enquanto você é povo ignorante, está com o coração embrutecido, bota o sujeito em doença, na dor, na miséria, que ele vai despertar. Mas depois que você acredita, que você sabe que o Cristo é grande, mas que você não faz nada para conservar o seu poder, a sua glória, os seus títulos, os seus bens. Aí diz o texto lá de Mateus: esse que fala contra as coisas espirituais e age contra as coisas espirituais, esse não será perdoado, nem nesse século nem no vindouro. O processo de transformação é lenta, muito lenta. No caso de Gregório, 700 anos para ele cair nos braços da sua mãezinha, que a amava, que era Matilde, para trazê-lo para as bênçãos da reencarnação. Tudo com a ajuda do Gúbio. Olha, o mesmo nome do tal Gúbio, da cidade lá do Lobo, e Francisco amansou em Gúbio. Por isso que o mentor do livro era Gúbio. Que ele, para recordar a ideia do lobo que precisa ser amansado. Muita paz, fique com ele.